Olá, uma ótima tarde a você. Começa agora mais uma edição do Agricultura BR. Hoje é quarta-feira, dia 3 de janeiro, e é uma quarta-feira na qual a equipe do Agricultura BR preparou informações, notícias muito especiais. Notícias que, claro, estão no mercado e influenciam aquilo que você faz e que foram trabalhadas de uma maneira para você entender melhor um pouco aquilo que impacta no seu negócio. Nós vamos falar sobre as exportações brasileiras. O principal destaque, não há dúvida, são 68.150.000 toneladas de soja que, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior do país, o Brasil exportou em 2017. Veja só, 47 milhões de toneladas, um pouco mais do que isso, foi apenas para a China. Nós vamos ver esses dados aqui. Ainda falando de exportações, há uma preocupação, é aquilo que se esperava durante esse último ano, era que as exportações de café fossem menores. E foram mesmo, vocês vão ver esses dados aqui nessa edição do Agricultura BR. Vamos trazer também informações a respeito daquilo que vai acontecendo no mercado futuro internacional, o que vem acontecendo também com o dólar. Dólar hoje mais cedo subia depois de queda forte nesta última terça-feira. Tem mercado físico, tem previsão do tempo e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. O Agricultura BR começa trazendo um destaque a respeito das exportações brasileiras de café. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, os embarques durante o último ano totalizaram 27.460.000 sacas de café. Esse é um número que representa 10% abaixo daquilo que aconteceu no ano de 2016 e, mais do que isso, são 2 anos seguidos com o volume de café embarcado caindo, sendo menor. Vamos ver esses dados aqui. Olha só, esses números, daqui a pouco, durante a edição do Agricultura BR, nós vamos falar com mais precisão, com mais profundidade, mas esses são os dados aqui de 2017 comparados a 2016. Em 2017, como eu disse, 27.460.000 sacas. Em 2016, foram 30.390.000 sacas. Aqui uma diferença forte de quase 10%, ficou em 9,89% a diferença, a queda em relação às exportações brasileiras de café em 2017. Ainda nesta edição, o Agricultura BR traz mais detalhes sobre as exportações de café. E o volume que foi embarcado de soja em 2017 foi realmente muito elevado. Olha só, a Secretaria de Comércio Exterior, na tarde de ontem, a secretaria que é ligada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Desenvolvimento, ela divulgou seus dados. E esses dados trouxeram um número de 68.150.000 toneladas de soja que foram embarcadas no ano de 2017. Olha só, para ser mais preciso, foram exatamente 68.154.688 toneladas embarcadas de soja no último ano. É um recorde absoluto. Nunca um único país exportou tanta soja como o Brasil em 2017. É um volume realmente bastante expressivo quando comparado aos dados que eram de 2016 da própria Secretaria de Comércio Exterior. E é com eles que a Agricultura BR vai trabalhar agora, porque os números realmente impressionam. Impressiona demais a participação chinesa em relação às compras de soja do país. Olha, China tem realmente o peso fundamental quando se fala de soja no mundo, quando se fala de soja no Brasil. E o volume realmente embarcado foi muito forte de soja brasileira. Veja aqui os dados, pode jogar aqui na tela, esses são os dados de exportação de soja em 2017, não deixa dúvida. 2017, dados da Secretaria de Comércio Exterior. Eu lembro que para 2016, o Departamento de Agricultura norte-americano estima um dado maior do que esse que se tem da Secretaria de Comércio Exterior. De qualquer maneira, dados puros, tanto de 2017 quanto de 2016, da Secretaria de Comércio Exterior, mostra uma
uma diferença enorme de 32%. 2017 teve embarque de soja 32% superior a 2016. Esse ano de 2017 totalizou 68 milhões 150 mil toneladas contra 51 milhões 580 mil toneladas de soja que foram embarcadas no ano anterior. Portanto, o recorde absoluto não é um recorde apenas brasileiro, mas também um recorde que mostra a maior exportação em volume de todos os tempos para um único país. Nunca, esse número aqui, que foi disposto pela Secretaria de Comércio Exterior, nunca nenhum país chegou a um número como esse. 68 milhões e 150 mil toneladas chama realmente muita atenção. Vamos ver agora o faturamento, que o faturamento também foi bastante elevado. Veja só aqui a diferença de 2017 para 2016. 2017, as exportações brasileiras de soja totalizaram 25 bilhões 710 milhões de dólares, enquanto que em 2016 teve 19 bilhões 330 milhões de dólares. Esses são os números para o faturamento, esses 25 bilhões 717 milhões de dólares. Veja só esse dado aqui, pode voltar aqui para o estúdio um pouco? São 25 bilhões 717 milhões de dólares. Um quarto de todo o faturamento, de todas as exportações brasileiras, considerando minério de ferro, considerando outros bens de consumo, tudo que o Brasil exporta, 25% é soja, é faturado apenas com soja. Um quarto de todo o recurso que entra no Brasil através de exportação, de embarques, é da soja. É disparado o produto mais importante da pauta de exportação do Brasil. Quando você compara apenas com as commodities agrícolas, é ainda mais expressivo. Todas as outras commodities agrícolas somadas não chega nem perto aqui desse faturamento com soja que se teve nesse ano de 2017. Então, realmente, é um faturamento bastante expressivo. Aqui há uma alta entre 2016 e 2017, o pessoal tirou da tela, mas entre 2016 e 2017, aqui há uma alta bastante importante também, de 33% entre um ano e outro, aqui apenas no faturamento. 25% representa o faturamento com soja de todas as exportações brasileiras, de todos os tipos. Isso mostra a importância que a soja tem, que o sojicultor, o agricultor brasileiro tem na balança comercial do país, que tem no desenvolvimento econômico de toda a nação. E quando eu falo de desenvolvimento econômico, falei aqui da participação do agricultor, vou falar da participação de um outro ator, chama de ator nesse cenário, falando de soja, mas de um outro ator que é importante, é o grande protagonista quando falamos de mercado de soja no mundo todo. Adivinha qual é? China. Quem pensou em China está certo. China foi o grande responsável por essa explosão nas exportações brasileiras, de acordo com os dados oficiais do governo brasileiro. Vamos ver a participação chinesa. Você vai rever esses dados que eu mostrei agora, só que agora inserindo a China em relação ao que aconteceu. Aqui, na coluna em verde, você tem o mundo todo. O que quer dizer o mundo todo? Todos os países, o volume de exportação que o Brasil exportou com a China somado. Na coluna vermelho, é a China separada do resto do mundo. Então, observe, para toda a exportação total brasileira de soja, totalizou 68 milhões 150 mil toneladas de soja. É isso mesmo, 68 milhões 150 mil toneladas é um número realmente bastante impressionante. Agora, quando trazemos os números só da China, apenas da China, em um ano de 2017, nós mostramos aqui essa situação de 47 milhões 480 mil toneladas que foram exportadas da oleaginosa para os dados em relação à China. Então, China tendo aqui um forte volume de soja sendo embarcado, aqui os dados de exportação de volume. Pode mudar a tela, que a outra tela vai mostrar o faturamento sozinho, comparando 2017 com 2016, mas o grande foco é 2017. Olha só, quando falamos de faturamento, esses dados aqui chamam muita atenção. De um lado, você tem o faturamento mundo e China,
apenas com soja, né? Lembrando que a China é o fator, né, que compõe quase todo o faturamento que se tem, e ali o ano de 2016. Então o faturamento com soja realmente aumenta de 2016 para 2017. Em 2017, o faturamento total com as exportações brasileiras de soja totalizaram nada mais, nada menos que 25 bilhões 717 milhões de dólares. Só que apenas para a China, o faturamento foi de 20 bilhões 310 milhões de dólares. Portanto, aqui há um cenário absoluto de participação chinesa. Se o volume de soja em toneladas foi de 67% para a China, esse volume aqui também fica muito próximo, chega a 70% aqui do faturamento apenas com a China, de acordo com os dados da Secretaria de Comércio Exterior, é o órgão oficial do Brasil. Portanto, aqui são dados oficiais chineses em torno daquilo que foi exportado, foi vendido, faturado durante o último ano. O ano de 2017, China, então, disparando, é realmente fundamental no mercado brasileiro. Quisemos colocar aqui, a nossa equipe colocou o ano de 2016 também. Você vê que o faturamento, compare as colunas verdes. As duas colunas verdes são o faturamento total com soja, venda para todo mundo. Em 2017, 25 bilhões 710 milhões, enquanto que no ano de 2016 foram 19 bilhões 330 milhões de dólares que foram faturados. Em relação à China, China em 2017 rendeu um faturamento às tradings que operam no Brasil de 20 bilhões 310 milhões de dólares, enquanto que em 2016 esse faturamento totalizou 14 bilhões 380 milhões de dólares. Esses dados realmente chamam a atenção, esses dados que você vê aqui no Agricultura BR. Durante os próximos programas, nós vamos voltar a comentar a respeito deles, porque eles trazem realmente um cenário bastante interessante quando falamos dos planejamentos do país em torno daquilo que se tem de produção, daquilo que se tem de exportação e estimativas, expectativas de mercado. Veja só, a China está com uma projeção, de acordo com o Departamento de Agricultura americano, de fazer importação de 97 milhões de toneladas de soja na temporada 2017-2018. Esse é um dado do Departamento de Agricultura norte-americano. Aqui nós tivemos, na 16-17, os chineses comprando 95 milhões de toneladas de soja. Tem gente que diz que é 96, de acordo com o Departamento de Agricultura americano, na casa de 95 milhões. Desses 95 milhões de toneladas de soja que a China importou, se teve aí esse volume bastante forte que foi vendido pelo Brasil de 47 milhões, mais de 47 milhões de toneladas da oleaginosa. É um volume que chama muita atenção. A China teve outros fornecedores, principalmente Estados Unidos, mas comprou dos Estados Unidos, comprou da Argentina e também de outros países, como, por exemplo, o Paraguai, que tem também na China o seu principal comprador. Estados Unidos, Argentina, Paraguai, todos eles têm a China como principal comprador. E aqui vimos uma expressão muito forte. Então, em termos de planejamento em torno daquilo que acontece com essa cadeia produtiva, esses dados aqui são fundamentais. Então, durante os próximos programas ainda vamos voltar a falar, mas aí chamando a atenção, até um dado comemorativo, 68 milhões 150 mil toneladas. Brasil é dono absoluto, primeiro lugar absoluto nas exportações internacionais de soja, com os dados do governo brasileiro. Secretaria de Comércio Exterior mostra que é um recorde absoluto, nunca antes um único país exportou tanta soja na história. Vou falar de exportação ainda, só que já que eu falei das exportações brasileiras totais em 2017, depois para a China, vamos saber como é que foi o mês de dezembro, o último mês do ano. Não foi nada mal, aliás, foi muito bem. Está aqui a nossa equipe preparou um gráfico que mostra as exportações de julho para cá, porque não cabe tudo no gráfico. Nós tivemos aí recordes, principalmente ali no mês de maio, chegou a quase 11 milhões de toneladas, mas aqui nós temos aqui os últimos 6 meses de 2017, e dezembro alcançou 2 milhões 350 mil toneladas de soja que foram exportadas. Aqui é o mês de dezembro, né? Então, dezembro de 2017, coluna vermelha, número totalizado, né? 2 milhões 350 mil toneladas que foram exportadas. Superou, inclusive, o mês de novembro, chama bastante atenção esses dados de exportação do Brasil. Exportações aquecidas até o final do ano de 2017. 2017 realmente um ano de vendas fortes para a oleaginosa aqui do país.
Vamos ver agora como é que ficou o faturamento das trades. Aqui é só o mês de dezembro, eu estou lembrando, mês a mês, né? Você já viu o total que você teve de faturamento com a soja do Brasil, foram mais de 25 bilhões de dólares durante o ano de 2017. No dezembro de 2017, o faturamento ficou superior, pouco superior a 910 milhões de dólares. Chama atenção aqui que fica maior que novembro e quase iguala, praticamente o mesmo número que teve em outubro do último ano. Então, dezembro teve realmente um volume bastante interessante de soja exportada e faturamento para essas trades que operam no Brasil. Viu o volume, viu o faturamento, agora preço por tonelada, por tonelada em dezembro foi melhor do que o mês de novembro. Esse é um dado que chama atenção. Aqui nós temos os últimos 6 lançamentos para os valores com soja, então, da tonelada da soja exportada pelo Brasil. Dezembro de 2017 teve um valor médio da soja de 387 dólares e 80 centes. Nada mal aqui as exportações brasileiras de soja. Ano de 2017, um ano fundamental, muda o cenário internacional, os dados da Secretaria de Comércio Exterior, muda esse cenário, coloca ali um peso diferente, uma vez que exportações totais, eu lembro, 2017, 68 milhões, 150 mil toneladas, 68 milhões, de acordo com o governo brasileiro, com faturamento acima de 25 bilhões de dólares. Falei muito de China durante o programa de hoje, esse começo de programa, e o final do ano é caracterizado por uma situação, até pela questão de sazonalidade, né? O momento em que os norte-americanos fazem sua colheita de soja e o momento que o Brasil faz. Então, o final do ano, normalmente, ele é marcado por uma exportação mais intensa, desde o mês de agosto, setembro, uma exportação mais intensa dos norte-americanos em relação à soja. Tanto é que novembro, são os últimos dados mensais do do governo da China em relação à soja, mas o governo da China totalizava ali cerca de 9 milhões de toneladas, mais do que a metade vinha dos Estados Unidos, mas teve muita soja, como você viu agora há pouco, vinda do Brasil também. Vamos saber como é que vem soja em Chicago. A operação no começo desse ano de 2018 vinha dentro da estabilidade. Nesse momento, soja ganha. Observe que vai ganhando cerca de 5 centes de dólar por posição. Janeiro de 2018 é negociado a 9 dólares 60 centes mais 4. Posição de março, 9 dólares 69 centes mais 4 bushel. Maio, 9 dólares 80 centes mais 6 o bushel. E julho, 9 dólares 91 centes mais 2 por bushel. Assim vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Neste momento, há negócio. Então, temos aqui uma situação de alta nesta quarta-feira, dia 3 de janeiro. Vamos continuar falando ainda de indicadores, né, que são importantes para a formação do preço da soja aqui no Brasil. Agora o dado que eu vou trazer forma preço também de uma outra série de produtos, mas o fato é que o dólar, ele é fundamental para quem exporta, né? Ou para quem importa também, evidentemente, mas para quem exporta forma preço. Olha só, em relação a esta quarta-feira, o dia começou com uma agenda esvaziada aqui no Brasil, não está acontecendo muita coisa mesmo, com o dólar comercial em alta. Lá no cenário internacional, há uma expectativa em relação ao Banco Central norte-americano de como que devem ficar as políticas econômicas do país, como é que será tocada essa economia e a parte financeira dos Estados Unidos nesse ano de 2018, lembrando que por lá tem o presidente Donald Trump, que é um pouco instável. Vamos ver agora então como é que vem dólar comercial aqui no Brasil. Vinha em alta nesta manhã de quarta-feira. Neste momento aqui a nossa equipe vai informando reversão. Dólar começa a operar em queda de 0,25% a R$ 3,25 dólar, portanto, em queda neste momento. São os dados que nós temos em relação ao dólar comercial. Vinha em alta, agora vai recuando.
A Agricultura BR segue agora falando a respeito de clima, a respeito de previsão do tempo. E olha, eu chamo a atenção para o que pode acontecer em 2018, aqueles fenômenos climáticos que acabam sempre impactando os negócios e também as produções nas áreas rurais de todo o Brasil, de todo o mundo, mas principalmente aqui no Brasil, que é o nosso foco. Nós vamos trazer agora como é que fica a previsão para 2018, influência de Laninha principalmente. Quem fala a respeito deste assunto é Juliana Rezende. Boa tarde, Juliana. Olá, boa tarde a todos. Ainda estamos em fase de Laninha, que nada mais é do que o resfriamento das águas do Oceano Pacífico Central. Isso representa uma mudança na distribuição das chuvas, especialmente do Brasil. Agora, no começo do ano de 2018, ainda sob a atuação do Laninha, a tendência é de que as chuvas mais expressivas se concentrem especialmente na região norte. Então, tem previsão de chuva bastante expressiva e frequente, especialmente na região nortista. Isso pode vir a encharcar o solo e acabar garantindo até alguns transtornos em relação ao escoamento de grãos. Agora, nas demais áreas do Brasil, especialmente nas áreas centrais, região centro-oeste e região sudeste, a tendência também é de pancadas frequentes, o que deve garantir acumulados muito próximos da média climática e garantir também uma perspectiva boa em relação às lavouras que estão em desenvolvimento. Por conta dessas chuvas, conseguir manter o solo com bastante umidade e ser suficiente para garantir bom desenvolvimento das lavouras. Agora, em relação à região nordeste, a tendência ainda é de que as chuvas não ocorram de forma bem distribuída. Ainda pode haver uma certa irregularidade na região nordestina. Isso pode garantir alguns transtornos em relação à umidade do solo, que não deve ficar bastante elevada. Enquanto que no sul do Brasil, assim como é muito típico para anos de Laninha, a tendência é de que as chuvas percam um pouco mais de intensidade e, com isso, a umidade do solo deve seguir diminuindo ao longo dos próximos períodos, o que pode representar riscos especialmente para as lavouras que estão em desenvolvimento. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Então, daqui a pouco a Juliana Rezende volta, tem mais previsão do tempo e tem muita informação ainda a respeito das exportações consolidadas do Brasil no último ano, em 2017. Você já viu o recorde para a soja, 68 milhões e 150 mil toneladas. Vai ver que houve um volume maior para milho e menor para o café. Ainda hoje aqui no Agricultura BR. Quer participar com o programa conosco? É simples, mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp, é o 679-9656-2266. Voltamos já. Agricultura BR de volta, a Juliana Rezende no último bloco falava a respeito de previsão do tempo, que ela voltava e volta mesmo. E agora fala um pouco a respeito do centro-oeste, em especial nos estados do Mato Grosso e Goiás, como é que fica as chuvas. No Mato Grosso do Sul tem muita chuva, tem até município em estado de emergência por conta do excesso de água, tem área muito alagada, mas a Juliana Rezende volta agora à Agricultura BR e fala um pouco a respeito da previsão para o centro-oeste brasileiro. Áreas de instabilidades que seguem atuando na costa da região sudeste ainda conseguem organizar um canal de umidade. E este canal de umidade acaba garantindo instabilidades frequentes nas áreas centrais do Brasil, como é o caso da região centro-oeste. O estado do Mato Grosso e também de Goiás vem recebendo chuvas frequentes e com potencial para aumentar os índices de umidade do solo. Dessa vez, a umidade do solo já alcança 90% em grande parte do Mato Grosso e também do estado de Goiás, alcançando até índices de encharcamento no noroeste do estado do Mato Grosso. Agora, nos próximos 5 dias, ainda deve ter atuação de um canal de umidade que segue garantindo chuvas frequentes, tanto no Mato Grosso como também no estado de Goiás. E essas áreas de instabilidades lá no alto da atmosfera ainda conseguem ganhar intensidade e garantir chuvas fortes. Tem previsão de acumulados que podem superar 70 milímetros na faixa oeste do estado do Mato Grosso. Aqui no estado de Goiás, as pancadas mais fortes ficam restritas para a metade norte do estado goiano. Agora, durante a segunda semana, entre os períodos do dia 9 até o dia 13 do mês de janeiro, ainda segue tendo previsão de chuva nas áreas centrais do Brasil. Dessa vez, a chuva mais forte fica restrita à metade oeste do estado do Mato Grosso.
onde os acumulados podem ficar em torno de 30 milímetros. Já na faixa leste de Mato Grosso e grande parte também do estado de Goiás, pancadas ainda que frequentes, só que o volume dessa vez é menor, em torno de 15 milímetros. Já durante a terceira semana, até pelo menos o dia 18 do mês de janeiro, as chuvas seguem abrangentes tanto no Mato Grosso como também no estado de Goiás e seguem com volumes significativos em torno de 30 até 50 milímetros. Então, ao longo das próximas semanas, especialmente durante esta primeira quinzena do mês de janeiro, o estado do Mato Grosso e também o estado de Goiás seguem recebendo pancadas de chuvas frequentes e com potencial para seguir mantendo a umidade do solo bastante elevada e favorecer especialmente as lavouras que estão em desenvolvimento. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E em especial, nós falamos um pouco mais a respeito das exportações brasileiras nesta edição da Agricultura BR, porque tivemos na última tarde a Secretaria de Comércio Exterior divulgando os dados dos embarques brasileiros. E claro que os grandes destaques ficam por conta das commodities agrícolas, principalmente por causa da soja, que é disparado o produto mais importante da pauta de embarques do Brasil. Mas não é só ela que é importante, não. Isso porque o milho, por exemplo, atingiu 29.240.000 toneladas embarcadas pelas tradings que operam no país no ano de 2017. É um volume bastante interessante. Ele chega a ficar 33% superior ao mesmo período, ou seja, o ano de 2016. Vamos ver esse comparativo aqui. É um comparativo anual que a Agricultura BR traz. 2017, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, total de 29.240.000 toneladas de milho que foram embarcadas pelas tradings que operam no Brasil. Em 2016 foram 21.840.000 toneladas, portanto diferença forte aqui, porque teve aí 33% de alta de elevação no volume. Mas teve esse volume maior, né? Mas teve algumas coisas que não acompanharam. Nós vamos mostrar agora como é que ficou a receita das trades, ou seja, o faturamento no ano de 2017 comparado a 2016. Evidentemente, 2017 é mais alto que 2016. Entretanto, não é tão mais alto assim, não tem essa diferença de mais de 30% como é no volume, porque como você bem sabe, o valor do milho no ano passado despencou. Despencou não só no Brasil, mas em todo o cenário internacional. Veja comigo aqui, então, trazemos aqui os dados de faturamento ou de receita. 2017 teve faturamento com as exportações de milho na ordem de 4.560 milhões de dólares. Em 2016 foram 3.650 milhões de dólares. É claro que aqui há uma diferença, evidentemente que tem uma diferença positiva para o ano de 2017, mas o volume embarcado, sem nenhuma dúvida, é muito superior àquele do ano de 2016. Os embarques foram bastante elevados no ano de 2017. O Agricultura BR segue falando sobre exportações de milho, só que agora eu vou falar das exportações de milho no acumulado do último mês do ano de 2017. E o último mês de 2017 foi marcado por um forte volume de embarques de milho. É o que nós vamos acompanhar agora na Agricultura BR, comparando com o mês de novembro e também dezembro de 2016. Observe que dezembro de 2016 teve 1 milhão de toneladas embarcadas. Novembro de 2017, 3.510.000 toneladas embarcadas e dezembro quase 4 milhões, 3.990.000 toneladas, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior. Embarques em termos de volume maior e teve também uma situação de faturamento de receita para as tradings também superior. Veja conosco aqui, são os dados agora de embarques de exportação de dezembro de 2017, apenas dezembro. Dezembro de 2016 teve um faturamento de 172 milhões de dólares. Em novembro de 2017, 537 milhões de dólares, enquanto que dezembro deste último ano, 621 milhões de dólares,
mas é claro que dezembro de 2017 foi muito mais intenso quando falamos a respeito dos embarques em volume e também em faturamento receita. O Brasil tinha muito milho para embarcar, ainda tem muito milho para embarcar, mas tinha preços muito mais baixos por tonelada. Aliás, é o preço por tonelada que a Agricultura BR vai mostrar agora. O preço por tonelada em 2017 foi mais baixo, tivemos queda nos valores internacionais, como eu já havia dito antes. Veja só conosco os valores que se tem em relação à tonelada do milho embarcado. Em dezembro de 2016, eram 171 dólares e 10 centes o valor da tonelada. Novembro de 2017, 152 dólares e 60 centes. Dezembro do último ano, 155 dólares e 60 centes. Aqui nós temos uma diferença de cerca de 15 dólares por tonelada. Parece que 15 dólares não é muito, mas é bastante, né? Principalmente quando você vê o volume de milho que foi embarcado. Dezembro do ano passado, quase 4 milhões de toneladas a 15 dólares a menos, quando comparado com o mesmo período do ano de 2016. E vamos saber de preços e preços para o milho no sul do país. O acumulado aqui no comparativo que a nossa equipe preparou é dos últimos 12 meses, portanto, é o comecinho de janeiro do último ano e o começo de janeiro agora de 2018. Veja conosco agora os valores praticados, não há dúvida que a queda, olha só, no dia 3 de janeiro de 2017, o valor encontrado para o milho no estado de Santa Catarina eram de R$ 37,25 por saca de 60 quilos. Nesse 3 de janeiro de 2018, valor encontrado médio para o estado, R$ 30,50 por saca de 60 quilos. Aqui uma queda de 18% entre os estados da região sul do país. É o estado, Santa Catarina, que tem a maior queda, né, nos últimos 12 meses para a saca de milho, saca de 60 quilos. Vamos ver mais um estado agora, destacando aqui o Rio Grande do Sul, que nos últimos 12 meses viu isso daqui, ó. 3 de janeiro com valor de R$ 37,00 por saca de 60 quilos e já 3 de janeiro de 2018, um ano depois, R$ 33,00 por saca, portanto queda de R$ 4,00 por saca de 60 quilos ou 10,8% abaixo daquilo que era registrado há um ano, 10,5% de queda, então, no Rio Grande do Sul. Já o Paraná não chega a igualar as perdas no valor da saca de milho de Santa Catarina, mas também é bem expressiva, queda de 17% em 12 meses, porque no dia 3 de janeiro de 2017, o valor médio era de R$ 34,25 a saca, enquanto que em 3 de janeiro de 2018, esse mesmo valor chega a R$ 28,25 por saca de 60 quilos. A Agricultura BR traz agora para você os negócios com milho na Bolsa de Chicago. Vamos ver como é que vem os números neste momento. Muito próxima à estabilidade, mas com viés de alta. Posição de março de 2018 para milho em Chicago vem a $3,53 mais 6 por bushel. Maio, $3,62 o bushel. Julho, $3,70 o bushel. E setembro, $3,77 mais 4 por bushel. Portanto, próxima à estabilidade, mas viés de alta para milho na Bolsa de Chicago.
Nós vamos para um intervalo comercial. Eu lembro que ainda hoje nós vamos falar de abobrinha. Não é falar abobrinha, é falar de abobrinha, porque você vai saber um pouco mais a respeito da produção familiar e também de resultados em relação à produção agrícola. Ainda você vai ver dados e números a respeito desse possível projeto lá no estado de São Paulo. É tão absurdo falar disso, mas esse projeto que pode ser sancionado, o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, diz que não, mas que pode ser sancionado. Então, você vai ver os possíveis prejuízos e vai ver também as exportações de 2017 de carne bovina aqui no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. E a série Frutos da Terra leva você hoje por uma viagem no interior do Mato Grosso do Sul. A repórter Miriam Valadares vai conhecer uma área de produção de abobrinha. Aliás, um produto que se tornou carro-chefe da família desse produtor. Em 2007, o produtor rural Dejair Santos de Carvalho adquiriu pouco mais de 6 hectares no assentamento Santa Mônica, localizado em Terenos, no Mato Grosso do Sul. De lá para cá, ele se dedica à atividade leiteira, que hoje não é mais o carro-chefe da propriedade. Há 9 meses, a produção de abobrinha ganhou espaço na Vida Nova como alternativa para aumentar a renda. Com o apoio do Senar, 1 hectare é destinado ao cultivo das variedades Paulista e Menina Brasileira. Comecei com a assistência do Senar, só que a gente não tinha ainda financeiramente uma estrutura que a gente tem hoje, né? Eu molhava ela manualmente, eu adubava manualmente. Hoje não, hoje eu molho na irrigação e faço a FET irrigação, que é a adubação por gravidade. A água vem por gravidade. Na minha produção aqui, se eu fosse fazer uma média, antes do Senar era de 1.500, 1.000 quilos por mês. Hoje é 5.000 quilos a 6. Então a parceria com o Senar foi conta firme mesmo. Dejair é um dos casos de sucesso do programa Hortifruti Legal, que começou em 2014 no Mato Grosso do Sul. Atualmente são 370 propriedades atendidas. Nós tivemos, desde 2014 até agora, mais de 700 propriedades sendo atendidas. Atualmente, no ano de 2017, são 370 propriedades. De janeiro a outubro, por exemplo, essas 370 propriedades já geraram um volume de vendas, de negócio, de mais de 3,9 milhões de reais. Eram famílias que muitas vezes não tinham renda ou tinham uma renda para subsistência e gerou-se esse volume de negócio, oportunidade aí de crescimento dessas famílias. Uma vez por mês, o agricultor recebe a visita do técnico do Senar, que oferece o suporte necessário desde o plantio até a colheita da hortaliça, sem deixar de lado orientações quanto ao mercado. A gente costuma falar que 95% do sucesso é por conta do produtor rural, né? A metodologia do Senar é uma visita por mês durante 4 horas, né? Então, quer dizer, a grande parte do tempo o técnico não está presente na propriedade e quem toca a propriedade é o produtor. Então, se ele faz o trabalho bem feito, o resultado aparece. A abobrinha é uma hortaliça bastante apreciada pelos consumidores brasileiros por apresentar alto valor nutricional, ser um alimento de baixa caloria e ainda pode ser usada em diferentes receitas. Em 2017, o preço da hortaliça variou de R$ 1,20 a R$ 4,50. Satisfeito com a rentabilidade e em fornecer um alimento de qualidade aos consumidores, o agricultor já avalia a possibilidade de investir em mais uma cultura. Ela vai para os principais mercados de Campo Grande e para o Ceasa. A abobrinha eu pretendo manter esse mesmo padrão que eu estou hoje, mas sim outro cultivo, que nem eu penso um pimentão, uma fruta talvez. Estou pensando para o ano que vem melhor aumentar o plantio, mas com outra variedade, né? Com duração de até 2 anos, a assistência técnica e gerencial presta orientações ao agricultor de olho no tripé: qualidade, produtividade e constância no fornecimento dos alimentos. O mercado consumidor quer produtos de qualidade, com constância na entrega e com preços acessíveis. E precisamos organizar esses produtores
em grupos para que possa atender essa demanda do mercado consumidor. Se nós pensarmos que Mato Grosso do Sul importa grande parte do que consome em frutas e olerícolas, existe um mercado muito promissor para esses produtores. Se nós tivermos aí uma relação média, 70% do que nós consumimos nesses produtos advém de outros estados. Os principais fornecedores são o estado do Paraná, o estado de São Paulo, temos o estado de Minas Gerais também, entregando alguns produtos aqui em Mato Grosso do Sul. Então existe um potencial muito grande. Mato Grosso do Sul tem condições de solo, de clima e uma quantidade grande de produtores que possam atender essa demanda. A Agricultura BR agora fala a respeito de café e das exportações no ano de 2017. Eu lembro que as expectativas para o ano passado realmente não eram as melhores. As expectativas por conta de pressão de preço. Também tem que lembrar também um pouco a respeito da quebra que se teve na safra do Espírito Santo, com 2 anos de quebra lá no começo desse ano. E isso fez com que o café robusta ou conilon no Brasil tivesse uma produção menor. Mas o fator primordial mesmo é o preço sobre o café arábica, as pressões que são ocasionadas pelos investidores na Bolsa de Nova York. Há uma discussão aqui no Brasil que é muito salutar, que é muito frutífera, de se ter outras maneiras de se elaborar preço, de realmente conseguir negociar os preços do café produzido aqui no Brasil. Mas o fato é que as exportações foram realmente menores, foram 10% abaixo do ano de 2016, superaram um pouco mais de 27 milhões de sacas de café e é o segundo ano consecutivo de queda nas exportações brasileiras do produto. Mais do que isso, as expectativas para 2018 também não são muito melhores. A Agricultura BR mostra para você agora como é que ficou esse cenário de exportações do café exportado pelo Brasil. Você tem aqui as exportações em 2017, totalizaram 27.460.000 sacas contra 39.390.000 sacas de café. O Brasil é o maior exportador global de café e vem perdendo seu peso no comércio da commodity desde 2015, quando embarcou um volume recorde. O motivo por trás disso, como eu disse, são as pressões de preço sobre o café arábica lá em Nova York e também essa questão do estado do Espírito Santo, que teve quebra das safras nos anos de 2015 e 2016. O Brasil perdeu um pouco do cenário internacional do café conilon ou do café robusta, mas o grande fato realmente são os embarques do arábica que vão sendo menores. Por aqui a Agricultura BR segue falando a respeito de café. Eu falei das exportações do ano de 2017 no volume. Agora vamos falar das exportações de café, só que em dezembro de 2017 os dados também foram divulgados nesta última terça-feira à tarde pela Secretaria de Comércio Exterior. Então veja conosco, porque nós trazemos aqui os volumes em saca. Em dezembro de 2016, para efeito de comparação, foram embarcadas 2.912.700 sacas. Novembro, 2.695.070 sacas. Dezembro, 2.580.040 sacas. Portanto, dezembro de 2017, um volume de embarques de café mais fraco que novembro e bem mais fraco que dezembro de 2016, que já não tinha sido lá aquelas coisas em termos de embarques de café. Você viu aqui como é que ficou o volume embarcado. Vamos saber agora como é que ficou o faturamento das tradings que operam com os embarques de café no Brasil. Pode jogar na tela, porque dezembro de 2016 teve um faturamento de 532.400.000 dólares, novembro 442.300.000 dólares, dezembro 419.100.000 dólares que foram faturados com café. Aqui os destaques em relação àquilo que foi embarcado pelo café do Brasil. Como você acaba de acompanhar, o mês de dezembro que você viu aqui no Agricultura BR é um bom exemplo daquilo que aconteceu durante o ano de 2017, volumes bem mais fracos que foram embarcados de café no Brasil pelo segundo ano consecutivo.
O assunto segue sendo café porque a Juliana Rezende volta ao programa. E agora para falar como é que fica a previsão do tempo, umidade do solo nas regiões produtoras de café. Os produtores de café da maior parte do Brasil ainda seguem muito otimistas. Isso porque as lavouras, que estão agora em fase de desenvolvimento, vêm recebendo pancadas de chuvas frequentes e com potencial para seguir mantendo a umidade do solo mais elevada. Podemos ver no mapa que aqui no estado de Rondônia, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e até o estado do Espírito Santo tem índices de umidade do solo que superam 90%. Ou seja, é um solo com bastante umidade e garantindo condições suficientes e favoráveis, especialmente para os cafezais que estão em desenvolvimento. Agora, nos próximos 5 dias, ainda deve ter pancadas de chuvas frequentes nas principais áreas produtoras de café, como é o caso aqui do estado de Rondônia, São Paulo, Minas Gerais e também no Espírito Santo. Essas pancadas de chuva devem estar associadas com a formação de áreas de baixa pressão na costa da região sudeste, que conseguem organizar um canal de umidade, que segue trazendo pancadas mais fortes aqui para a região sudeste e centro-oeste. Agora, no sul do Brasil, uma massa de ar mais seco passa a atuar, garantindo o tempo firme e acaba também inibindo a formação de nuvens de chuva. Dessa vez ainda pode chover, mas de maneira muito fraca em áreas produtoras de café do norte do estado do Paraná. Já durante a segunda semana, volta a chover na maior parte do centro-sul do Brasil e especialmente aqui no sul do país. O estado do Paraná, Mato Grosso do Sul e também o estado de São Paulo é que devem receber as pancadas mais fortes. Só que a chuva ainda deve seguir bastante espalhada aqui pelo centro do Brasil. Então, o estado de Rondônia, grande parte da região centro-oeste e sudeste também seguem recebendo pancadas de chuvas frequentes. Já no decorrer da terceira semana, até o dia 18 do mês de janeiro, as instabilidades seguem muito abrangentes em grande parte do centro-sul do Brasil. Então, praticamente, áreas produtoras de café aqui de Rondônia, da região sudeste também, estado do Paraná, ainda devem receber pancadas frequentes e com potencial para seguir mantendo a umidade do solo mais elevada, favorecendo os cafezais que estão em desenvolvimento. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Por aqui, a Agricultura BR traz preços para o café apurados pelo CPEA, já colocando a primeira data útil do ano de 2018. Vamos ver então como é que ficaram esses números. É o CPEA começando pelo café Conilon. O pessoal prepara aí o gráfico. Café Conilon apurados pelo CPEA é o que a Agricultura BR destaca agora. Lembrando que também teve pressão de preço sobre o café Conilon, agora o pessoal acertou, sobre o café Conilon no ano de 2017, mas não por uma questão própria de produção, mas sim porque houve uma melhoria bastante interessante e importante na produção do Espírito Santo e também no Vietnã, que no caso do Conilon ou Robusta é o maior produtor do mundo. Indicador do café Conilon tipo 6, peneira 13 e acima, teve no dia 22 de dezembro o valor de R$ 354,09. Dia 26, R$ 357,92 a saca. Dia 27, R$ 356,02. Dia 28 de dezembro, último dia com negócios apurados pelo CPEA, R$ 356,02. E o dia 2 de janeiro começa com queda de R$ 355,24 de acordo com o CPEA, para o café Conilon tipo 6, peneira 13 acima. Vamos ver agora como é que ficou o café arábica, destaque do Agricultura BR também, são dados do CPEA. Café arábica do CPEA, aqui trazendo para você essa situação, no dia 22 de dezembro a R$ 443,34, dia 26, R$ 444,62, 27 de dezembro, R$ 448,24, dia 28, R$ 446,70. E olha como chama a atenção, porque 2018 começou a R$ 455,34 no indicador do CPEA, portanto, de 2018 começa com um valor bem melhor para o café arábica, não é adequado, né? Isso aqui é um indicador, traz ali os parâmetros do CPEA, mas começa bem melhor do que encerrou o ano de 2017. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a Agricultura BR volta com muita informação para você sobre exportações de carne bovina e também o que o país, a cadeia produtiva da carne bovina, pode perder se aquele projeto polêmico de ter um dia que se não come carne dos órgãos públicos estaduais de São Paulo pode causar. Nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes.
A Agricultura BR fala agora um pouco a respeito de carne bovina, começando pelos embarques no ano de 2017. E olha, o total de embarques de carne bovina resfriada, congelada e in natura totalizaram 1.200.000 toneladas, um número que supera o de 2016. Veja conosco como é que ficou então esse embarque em volumes: 2017 com 1.200.000 toneladas, 2016 1.070.000 toneladas que foram embarcados. 2017, não precisa dizer, um ano complicadíssimo para a pecuária brasileira, ano de escândalo com frigorífico, com JBS, foi o ano da Operação Carne Fraca, foi um ano que tivemos uma série de fatores que poderiam atrapalhar esse desempenho, mas mesmo assim conseguiu superar o ano de 2016. Vamos saber como é que ficou o faturamento acima de 5 bilhões de dólares. Observe que em 2017 foram 5 bilhões e 60 milhões de dólares que foram faturados com as exportações de carne bovina in natura, congelada e resfriada. Já 2016 ficou com 4 bilhões 340 milhões de dólares, então 2017 deixou para trás e deixou fácil para trás também em faturamento essa situação aqui das exportações no ano de 2017, apesar de tudo que aconteceu, 2017 ainda foi um ano positivo para os embarques brasileiros de carne bovina feito pela indústria frigorífica. Por falar em indústria frigorífica, não é só ela, não é só o produtor, mas de uma maneira geral, toda a cadeia produtiva, e deveria estar também preocupada a população brasileira, porque muita gente, principalmente crianças mais pobres, vamos colocar assim, da rede pública de ensino do estado de São Paulo, podem ou poderiam, porque o Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, diz que não, que vai vetar aquele projeto no qual se coloca um dia sem consumo de carne nas repartições e em todos os órgãos ligados ao governo do estado de São Paulo. Sobre este assunto, meu colega Walter Pulga Júnior conversou com um consultor de agronegócios e principalmente de pecuária de corte, conversou com Maurício Nogueira, é a entrevista que você acompanha aqui no Agricultura BR. Maurício Nogueira, consultor da AgroConsult, bem-vindo ao SBA e está aqui para falar desse assunto polêmico, hein? Eu agradeço o convite, Sara, é sempre um prazer estar aqui com vocês. O que a gente pode falar desse projeto de lei aí que foi aprovado na Assembleia Legislativa de São Paulo, nesse momento, aguardando aí a sanção ainda do governador? Sara, praticamente sem palavras pelo absurdo que ele representa. Primeiro, pela característica extremamente autoritária, de querer forçar um projeto que é baseado numa ideologia que é quase uma religião, e você quer forçar por lei, Ora, no começo, obrigando os restaurantes ou estabelecimentos que trabalham em órgãos públicos a tirar a carne da segunda-feira, e nas escolas. Lembrando que as crianças mais humildes, muitas vezes, têm na escola a única fonte de proteína do dia, ou a principal fonte de proteína no dia. Então, através disso, o projeto de lei pretende criar uma cultura que o Estado de São Paulo passe a adotar segunda-feira sem carne, que é extremamente baseado em informações falaciosas, em mentiras, em meia-verdades, Então nós temos que ter muito cuidado, um absurdo que isso tenha passado na Câmara, enquanto a gente vê um deputado só adotar uma ideia estúpida, a gente fica tranquilo, é só uma pessoa. Agora, quando a Câmara, que representa o eleitor, o cidadão paulista, admite um projeto desse, nós temos que ficar preocupante e extremamente alerta. E além desse impacto aí no desenvolvimento dessas crianças, que, como você falou, muitas delas só têm essa fonte de proteína mesmo na escola, além desse impacto, tem um impacto financeiro. O AgroConsult já fez, inclusive, um levantamento aí dos possíveis prejuízos que pode trazer. O que vocês constataram nesse primeiro momento? Exatamente. A gente não conseguiu, porque a gente não tem ainda os dados do tamanho dos restaurantes que atendem o setor público, e nem as escolas, mas a gente tem um mercado paulista. Então, imagina que o projeto tenha efeito positivo e consiga atingir o objetivo dele, que é criar a cultura que o estado de São Paulo todo tire a carne da segunda-feira. Nós calculamos apenas para a carne bovina, falta ainda calcular o frango e o suíno, mas só na carne bovina, esse impacto da retirada de um dia de consumo de carne no estado de São Paulo causaria uma perda de 29 bilhões por ano no Brasil todo, Esse efeito todo aconteceria na cadeia produtiva. Também a gente teria o fim, a extinção
de 250 mil empregos diretos, né, nos frigoríficos e nas fazendas, e teríamos ainda um impacto de outros 5 bilhões em salário, que são aqueles salários criados por efeito renda, quer dizer, aquele empregado que está na atividade, gasta dinheiro no comércio, isso gera um emprego, quer dizer, é um caos, né, em termos do ponto de vista financeiro e arrecadatório. Lembrando ainda que nós temos que contabilizar a carne de frango, que tem a mesma proporção de consumo da carne bovina, e a carne suína. É muita coisa, né, Maurício? Será que o deputado Feliciano Filho pensou em tudo isso? Eu acredito que não pensa. Eu estou preocupado, reforçando com o restante dos congressistas, né, dos parlamentares, como é que isso passa. Eu estava lendo a justificativa para o projeto de lei, é cheio de informação que não se confirma, e inclusive parte delas já foram contestadas cientificamente, né, que é o caso a pecuária é um mal para o meio ambiente. Não é, né? Nós estamos inclusive tendo um problema hoje de ordem social, não ambiental. Acreditava-se que a pecuária teria dificuldade de disponibilizar área para outras demandas. A área vai sobrar, significa que donos dessas áreas e funcionários que trabalham nessas áreas vão ficar sem emprego. Né? A única forma da gente desacelerar esse processo é aumentando o mercado de carne e diminuindo a queda de preço real. Né? A iniciativa do deputado aprovada pelo Congresso vai no sentido contrário. Ela acelera o caos social nas fazendas que estão perdendo competitividade por não conseguirem se adequar tecnologicamente. Quer dizer, eu nunca consegui ler, até hoje, em 20 anos de trabalho, eu não vi uma coisa tão desastrosa em torno da pecuária. E a gente nunca ouviu falar tanto em pecuária sustentável como a gente ouve falar nos dias de hoje, né, Maurício? Pois é, e aí o sustentável, a gente tem que lembrar que é um tripé. Né? Quando fala sustentabilidade, normalmente a gente já remete à parte ambiental. Tem que lembrar que tem um lado econômico, aí esse impacto que nós calculamos lá, tem um lado social, que é esse impacto que poucas pessoas veem lá. Se o tripé, um pé dessa base quebra, os outros dois vão cair também. Então, imagina que eu tenho um caos social lá naquela área pequena, afastada, longe de tudo. E aquele produtor que está lá, ele vai tentar sobreviver criando algum problema ambiental. Né? Então, a gente perde essa sustentabilidade. E, inclusive, bem lembrado por você, o próprio Estado de São Paulo, através do IZ, né, da APTA, há um mês e meio atrás, né, na virada de novembro para dezembro, fez um congresso de sustentabilidade, quer dizer, o próprio Estado tem material suficiente através da Secretaria da Agricultura para combater um absurdo desse que os congressistas do Estado deixaram passar. A grande bronca não é com o deputado, ele está defendendo a religião dele, isso é uma prática praticamente igual a uma religião, né? Os outros deputados deixaram passar um projeto baseado em argumentos infantis, totalmente indefensáveis. Aí falando de como que funcionaria esse que agora é um projeto de lei, caso sancionado vire lei, seria então a proibição do consumo de carne nas escolas, principalmente, aí o fornecimento para as crianças e para os estudantes, mas tem também as lanchonetes particulares que funcionam dentro das escolas e dos órgãos públicos. Como é que ficaria? Elas podem fornecer ou não? Não, eles seriam proibidos. Então, dentro das escolas, essas lanchonetes seriam proibidas dentro de qualquer órgão público. Então, dentro de um estabelecimento, eles não poderiam fornecer carne na segunda-feira e teriam que anunciar. O que aconteceria na prática? Tendo possibilidade, o cidadão, funcionário público, sairia dali e compraria em outra. Quer dizer, é capaz de ele quebrar esses estabelecimentos privados que trabalham dentro de órgãos públicos, porque ele tem que cumprir uma lei que não faz sentido. E como é que ficaria com as autarquias do governo do estado de São Paulo? Também estariam incluídas? Todos, tudo que tem a ver com o setor público estaria incluído dentro desse projeto de lei, né? Seja atendendo a sociedade, que é o caso das escolas, como atendendo o próprio funcionário público, ou quem eventualmente vai almoçar nesses restaurantes administrados pelo setor público. E o setor da agropecuária ele já vem se posicionando contrário, né? Inclusive a Associação Brasileira de Proteína Animal e outros órgãos a gente vem acompanhando aí que estão se posicionando contra esse projeto de lei nesse momento. Com certeza, né? Tanto todas as entidades, né? A BPA, a BIEC já se posicionaram, outras associações também já se posicionaram, todo o setor se posicionou
contra o absurdo que é, né? Provavelmente nós vamos ver as universidades se posicionando, a secretaria deve se posicionar, todo mundo que tem algum conhecimento do assunto vai se colocar contra. Mesmo assim, Sara, esse posicionamento custa, né? Orçamento que eu tenho que tirar de outros lados para combater ideologia, dogma, obscurantismo, né? Então, tudo isso vai minando a competitividade. A gente poderia usar esse recurso para melhorar a qualidade, melhorar a eficiência, atender melhor a população, entregar um alimento mais barato, de uma forma mais eficiente. Mas não, a gente tem que se defender de ideologias que estão sendo empurradas goela abaixo por efeito da lei, né? Então, volto a reforçar a preocupação diante disso. É importante esclarecer que muitos órgãos estão se posicionando contrários, mas não é contrários esse movimento, né, de vegetarianos, não é contrário a isso, mas é uma imposição, né? Acaba sendo uma imposição e essa é uma decisão muito pessoal, né, Maurício? Exatamente. A opção de ser vegetariano ou não, ela é individual e tem que ser respeitada, né? A pessoa pode, inclusive, achar que todos os demais têm que ser vegetariano. Então, crie uma entidade como existe, né, para divulgar esses conceitos. Agora, forçar por lei, eu estou misturando interesse público, né, com iniciativas não embasadas em ciência. É uma ideologia, é um modo de vida e eu estou impondo, né? O contrário também pode ser imposto e a gente não concorda com isso. Imagina obrigar o vegetariano ou o vegano a comer carne. Né? Não, cientificamente é provado que a carne é fundamental, tanto é que lá em Santa Catarina uma criança foi morta porque os pais não queriam dar leite materno ou leite sucedâneo para ele, né? Eu posso obrigar, então? Não tem sentido, a opção da pessoa tem que ser defendida, a liberdade individual tem que ser a maior bandeira do Estado. O Estado organizado serve para dar segurança e para defender liberdades. A hora que eu tomo essa liberdade, eu perdi a função básica do Estado. E o Congresso do Estado de São Paulo, né, a Assembleia Legislativa, está sinalizando isso para a população do Estado de São Paulo. Esse, para mim, é um alerta e é um sinal muito perigoso. E analisando toda essa mobilização aí que a gente já consegue acompanhar, a expectativa é que o governador do Estado de São Paulo não sancione esse projeto de lei. Eu acredito que sim, né, Sara? Seria um absurdo, principalmente do ponto de vista de um governador que está há tantos anos se reelegendo e que tem pretensão a ser presidente. Porque o grande impacto que vai causar não é no Estado de São Paulo, é fora do Estado de São Paulo. Então, em termos políticos, não tem sentido que esse projeto passe pelo governador, né? Ele tem que ser vetado. Tá certo, Maurício. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui e volte sempre. Eu que agradeço sempre o convite, Sara. Perfeito. Esse foi Maurício Nogueira, consultor da AgroConsult, e nós voltamos ao programa. Tá aí a Sara Queixa conversando com o Maurício de Palma Nogueira a respeito desse polêmico projeto aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Dois fatores chamam muita atenção nesse projeto que o governador Geraldo Alckmin promete que vai vetar e esperamos que vete mesmo. Mas chama a atenção esse fator dos outros deputados e aí muitos projetos que ficam ali para o finalzinho do ano, ali para aquela aprovação no chamado apagar das luzes, normalmente são projetos que afetam negativamente a população. Você pode observar em qualquer estado brasileiro, normalmente, eu vou falar uma coisa bem clara, normalmente quando há aumentos para os próprios deputados, vem da Câmara Federal e vai atingindo as Assembleias Legislativas e câmaras municipais, e normalmente ele acontece nesse chamado apagar das luzes, nos últimos instantes de operação dos deputados, no caso das Assembleias Legislativas, acontece também projetos como esses, que são mais polêmicos, que foram aprovados sem o devido respaldo. O que quer dizer? A maior parte dos deputados que votaram a favor, muito provavelmente nem sequer leram esses projetos e aprovaram logo para irem embora. Então, é uma situação bastante complicada, projetos que são aprovados nesse momento, né? Normalmente no final do
do expediente, o final do ano legislativo. Um outro fator muito polêmico e que também serve como instrução para qualquer um, se o senhor não quer comer carne, se o deputado não quer comer carne, se muitas pessoas não querem fazer esse consumo, é muito simples, é apenas não comer, você não precisa fazer isso através de decreto, porque isso afeta e afeta demais, não só a economia de outros estados e também São Paulo, mas afeta também o direito constitucional de cada cidadão. A Agricultura BR fala agora a respeito de açúcar e, mais uma vez, eu destaco as exportações brasileiras em 2017. Em 2017, os embarques de açúcar ficaram quase iguais àquilo que aconteceu em 2016, com um faturamento ligeiramente acima dos 9 bilhões de dólares. Vamos aos números, então, trazendo aqui açúcar, porque pode observar que ficou realmente muito perto. 2017 ficou com 23.330.000 toneladas embarcadas de açúcar, 1,4% abaixo de 2016, quando os embarques totalizaram 23.660.000 dólares que foram faturados com açúcar, que foram exportados com açúcar, aqui 23.660.000 toneladas, perdão, que foram em 2016, contra 23.330.000 toneladas embarcadas em 2017. 2017 com um volume 1,4% abaixo daquilo que foi registrado um ano antes. Agora sim eu falo do faturamento, né? Eu já falando de toneladas de faturamento sempre. Então agora sim eu falo de faturamento. Faturamento chegou a 9 bilhões de dólares, inclusive superou aquilo que se tinha em 2016. O preço do açúcar no cenário internacional foi muito interessante, principalmente no começo do ano passado. Olha só, 2017 com 9 bilhões e 40 milhões de dólares em faturamento contra 8 bilhões 280 milhões de dólares de faturamento em 2016. É um outro produto com forte destaque para o cenário de exportações do Brasil. Açúcar, portanto, ficou dessa seguinte maneira: 23.330.000 toneladas que foram embarcadas de açúcar em 2017, com faturamento de 9 bilhões e 40 milhões de dólares. Já que falei de açúcar, vamos ver os preços aqui no Brasil, de acordo com o CEPEA, é o indicador CEPEA na tela. Você tem aqui os valores por saca do açúcar cristal em Santos. Dia 22 de dezembro, R$ 66,59 o valor da saca. Dia 26, R$ 66,91. Dia 27, subia R$ 67,61. Dia 28, com alta, mas bem estável, R$ 67,84. Primeiro dia útil do ano de 2018, R$ 67,28 pela saca de 60 quilos de açúcar na região do Porto de Santos. Portanto, números que vão entrando em 2018 da maneira que encerraram 2017. Daqui a pouco a Agricultura BR volta com as últimas informações, destaques desta edição. Aproveite para entrar em contato conosco. Entre em contato através do Facebook, do Twitter e também do WhatsApp. O número é 67996562266. Agricultura BR volta já. E o Agricultura BR conversa agora, principalmente com os telespectadores no sul do país, porque a Juliana Rezende volta agora para a sua última participação dessa edição para falar a respeito do clima na região sul. Acompanhe. Nos últimos dias, os produtores de arroz do sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, começaram a avançar com as atividades de plantio. Agora, já estando praticamente finalizadas as atividades de semeadura do arroz no estado gaúcho, falta apenas 2% de áreas a serem plantadas. A disponibilidade hídrica do solo vem diminuindo ao longo das últimas semanas por conta do tempo mais seco, chuvas mal distribuídas. Agora, os índices de umidade do solo aqui na metade sul gaúcha já ficam em torno de 50% nas áreas mais centrais, enquanto que apenas no extremo sul gaúcho é que a umidade do solo é ainda com índices inferiores. No norte do Rio Grande do Sul, a umidade até aumentou ao longo dos últimos dias, alcançando agora em torno de 80%, isso devido às últimas chuvas que conseguiram aumentar a disponibilidade hídrica do solo. Então, na maior parte do Rio Grande do Sul, essa diminuição da disponibilidade hídrica do solo, especialmente na metade sul gaúcha, ainda acaba trazendo um pouco de preocupação para os produtores, especialmente de milho, onde o potencial produtivo
produtivo pode diminuir ao longo dos próximos períodos. Agora, ao longo dos próximos 5 dias, uma massa de ar mais seco vai passar a atuar no sul do Brasil. Então, não tem previsão de pancadas de chuvas expressivas, o predomínio vai ser de tempo mais seco. Pancadas podem ocorrer, mas de maneira muito fraca e isolada, e mais concentradas, especialmente no estado de Santa Catarina, sul do Paraná também, até pelo menos o dia 8 do mês de janeiro. Já durante a segunda semana, entre os dias 9 até o dia 13 de janeiro, as instabilidades voltam a se concentrar especialmente no estado do Paraná, por conta de áreas de instabilidades lá no alto da atmosfera. A chuva mais forte fica concentrada no estado do Paraná, volume de até 70 milímetros é o acumulado de chuva para 5 dias. Nas demais áreas do sul do Brasil, a chuva também pode ocorrer, mas de maneira mal distribuída e com volume baixo. Dessa vez no Rio Grande do Sul, aqui nas áreas mais ao sul do estado gaúcho, previsão de pancadas muito fracas, acumulados que não passam de 5 milímetros. Já durante a terceira semana é que as condições climáticas voltam a favorecer as lavouras que estão em desenvolvimento. Dessa vez as instabilidades conseguem se espalhar pelos 3 estados e de maneira bem distribuída. Agora o Rio Grande do Sul consegue receber acumulados em torno de 50 milímetros aqui da faixa oeste até o norte do estado, enquanto que nas demais áreas, tanto do Rio Grande do Sul, assim como do estado de Santa Catarina e até do Paraná, os acumulados ficam em torno de 30 milímetros. Ou seja, somente a partir da terceira semana é que as instabilidades começam a ganhar um pouco mais de intensidade e conseguem alcançar especialmente as áreas mais necessitadas do estado gaúcho. Até lá, as instabilidades ainda devem persistir de maneira mais fraca, a disponibilidade hídrica do solo ainda pode diminuir um pouco mais. Por conta disso, essa diminuição da chuva ainda pode representar alguns riscos em relação às lavouras que estão em desenvolvimento e podem ser prejudicadas por conta da umidade do solo que segue mais baixa na metade sul gaúcha. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! E o Agricultura BR destaca agora um estudo bem interessante que mostra a diferença dos valores nos últimos 12 meses para a soja. E agora com foco na região centro-oeste do país, mostrando o estado de Goiás valores médios. Nós tivemos, começa o ano de 2018, com valores mais baixos do que aqueles praticados no começo do último ano. Observe que em 3 de janeiro do ano passado, o valor médio era de R$ 70,50 a saca de 60 quilos em Goiás. Em 16 de maio do último ano, R$ 59,00 a saca. Dia 6 de outubro estava em R$ 60,50. Dia 3 de dezembro do ano passado, R$ 66,50 a saca. E agora, para efeito comparativo, R$ 65,50 a saca de 60 quilos, R$ 5,00 a menos do valor praticado na mesma data no ano passado, ou queda de 7%. O estado do Mato Grosso do Sul é aquele que teve a maior perda nos últimos 12 meses. Veja conosco aqui, trazendo o Mato Grosso do Sul, que no dia 3 de janeiro tinha um valor de R$ 68,25 a saca de 60 quilos. Em 8 de maio, R$ 57,50. Dia 27 de setembro do ano passado, R$ 61,00 a saca. Dia 1º de dezembro, R$ 63,25. E nessa data do dia 3 de janeiro de 2018, R$ 61,25 a saca de 60 quilos. Configura aqui queda de R$ 7,00 nos últimos 12 meses ou de 10% no valor médio da saca de 60 quilos de soja em Mato Grosso do Sul. Por último, falamos sobre Mato Grosso, o maior estado produtor do país, também com perdas em 12 meses. Perdas no valor da saca da soja, porque no dia 3 de janeiro tinha o valor de R$ 65,50 a saca. No dia 11 de julho do último ano, R$ 61,00 a saca de 60 quilos. Dia 22 de outubro, R$ 60,00 a saca. Dia 10 de dezembro, R$ 61,25. E nesse 3 de janeiro, R$ 60,00 por saca, R$ 5,50 a saca a menos, ou queda de 8%, de acordo com a apuração da equipe do Agricultura BR.
Encerrando essa edição da Agricultura BR, vamos saber como é que vem soja em Chicago neste momento. Temos soja em Chicago com movimento de alta, é isso mesmo, nossa produção vai confirmando. Vem com alta, uma alta inferior àquela que nós tínhamos na abertura do programa, mas mesmo assim vai andando no campo positivo com alta de 2 centes de dólar na média aqui das posições de curto prazo. Janeiro vem a 9 dólares e 57 centes o bushel, março 9 dólares e 67 centes o bushel, maio 9 dólares 78 centes o bushel e julho a 9 dólares 88 centes o bushel. São os negócios com soja em Chicago neste momento. A Agricultura BR volta logo mais às 17 horas e 20 minutos, porque você já sabe, este é a Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até lá!